O título do sermão dessa noite é Louvor e Sofrimento. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 22. Diz assim a palavra de Deus: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos de socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não me respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. E em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre da minha mãe tens sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo, e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força. Vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permita que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio de teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos os que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel. Pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação. Cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem, todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Eu quero começar falando para você, fazendo uma pergunta para você sobre o que é uma mistura. Mistura, o que é uma mistura? O que seria uma mistura? Existem vários tipos de mistura, e uma das misturas que eu quero citar aqui essa noite é a mistura culinária. Existem certas receitas que conseguem misturar dois ou mais ingredientes que são aparentemente desconhecidos, que são aparentemente antagônicos. E eu digo aparentemente porque é o caso do agridoce, por exemplo. O agridoce nada mais é do que uma mistura do doce com o salgado. E existem ainda algumas outras misturas, e algumas dessas misturas são muito estranhas. Uma receita bem estranha que eu pesquisei na internet, ela vai na mesma receita, alho e mel. Olha que estranho isso, alho e mel. Uma outra receita, ela vai chocolate com abacate. E uma outra receita que eu pesquisei, ela vai carne com chocolate. Carne com chocolate, tá aí. Não sei se faz bem não, hein?
enfim. E uma outra receita vai morango com mostarda. Então, existem as misturas culinárias, mas ainda existem outros tipos de misturas. E dentre esses outros tipos de misturas, eu quero citar aqui para vocês a mistura de sentimentos. É isso mesmo. Em alguns casos, nós podemos estar alegres e tristes ao mesmo tempo. E eu acredito que isso já tenha acontecido com alguns de vocês. Um escritor alemão chamado Hermann Hesse, ele disse que a alegria e o sofrimento são inseparáveis como compassos diferentes da mesma música. É por isso que o Salmo 22, ele é importante, porque o Salmo 22 nos mostra estas misturas estranhas que nós experimentamos durante a nossa vida, estas misturas estranhas que às vezes surgem das profundezas da nossa alma e que às vezes nós não conseguimos digeri-las muito bem. O Salmo 22 mostra essa mistura de dor e sofrimento com uma pitadinha de louvor, adoração e gratidão a Deus e uma esperança de que, apesar de tudo que enfrentava, Davi sabia que podia esperar de Deus uma libertação acerca de tudo quanto enfrentava. Esse é o tom desse salmo. Ele mistura dor, sofrimento, com um pouco de louvor, adoração e um pouquinho também de esperança. Davi expressa para nós nesse salmo a sua dor, ao mesmo tempo em que ele se recusa em deixar de louvar e adorar a esse Deus a quem ele chama de seu. E o significado primário desse salmo, irmãos, é alguma experiência que Davi passou durante toda a sua vida. Nós não sabemos qual era essa experiência, mas nós sabemos que, como um salmo de Davi, ele provavelmente foi escrito em meio a algumas das lutas e alguns dos sofrimentos que Davi experimentou, e você sabe, tanto quanto eu, que não foram poucos, não é verdade? E esse salmo também é importante porque ele traz um vislumbre acerca de Jesus Cristo, e daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais a você porque esse salmo ele é chamado o Salmo da Cruz. O comentarista João Calvino, ele faz uma observação importante. Ele disse que parece que Davi não faz, aqui nesse salmo, uma referência a uma perseguição específica, mas que Davi estaria então interessado em abranger muitas ou todas as perseguições que ele enfrentou nas mãos do seu arqui-inimigo chamado Saul. Mas o que me chama mais atenção nesse salmo, como eu disse, é essa mistura bem estranha que ele tem de sofrimento e louvor. E é por isso, baseado em tudo isso que eu disse, que eu entendo que a vida do cristão é temperada com uma estranha mistura entre louvores e sofrimentos. Guarde essa verdade no seu coração. A vida do cristão é temperada com uma estranha mistura entre louvores e sofrimentos. Eu quero repartir com você, esse salmo ele está dividido em duas grandes partes que se subdividem em outras partes menores. Mas a primeira parte vai do versículo 1 até o 21, e a segunda parte da divisão vai do versículo 22 até o versículo 31. A primeira divisão nos mostra, a primeira parte do salmo nos mostra todo o sofrimento de Davi. E a segunda parte do salmo nos mostra a esperança de Davi em relação a tudo quanto ele enfrentava, na certeza de que Deus o libertaria. E eu quero compartilhar e expor a todos vocês, nesse momento, a primeira parte desse salmo que vai do 1 até o 21, que fala sobre o sofrimento de Davi diante do Senhor. O versículo 1 começa com Davi fazendo a grande exclamação desse salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, esse apelo inicial foi feito em hebraico em apenas 4 palavras. Você já conhece,
Eli, Eli, lama sabachthani. São as mesmas palavras que Jesus usa lá na cruz, em Mateus capítulo 27, versículo 46. Por isso esse salmo, ele é chamado o Salmo da Cruz. Mas Davi nos mostra aqui, nesse salmo, que é possível ter uma gota de fé, ao mesmo tempo em que se está afogado num oceano de sofrimento. A dúvida de Davi em relação à sua dor é temperada com umas pequenas pitadas de fé. E ao chamar Yahvé de Deus meu por 2 vezes, Davi mostra uma relação de total confiança com o Senhor. Parece que uma parte de Davi se sente abandonado por Deus, enquanto a outra parte de Davi, por menor que seja, permanece com a sua fé no seu Redentor e Libertador. É como se Davi estivesse contemplando uma graça distante, mas ainda presente. E nós sabemos que Deus, Ele tem poder para transformar água em vinho, mas Ele também tem poder para transformar os nossos olhos, para que enxerguemos não mais o desamparo em meio ao nosso sofrimento, mas para que a gente enxergue então a sua maravilhosa providência. Davi se sente desamparado, mas continua chamando o Deus Todo-Poderoso de seu. Ele se sente abandonado, mas olha para Deus e diz: Deus meu, por que o Senhor está me desamparando? Ou por que o Senhor está me abandonando? Talvez, como diz aí na sua tradução, em meio ao desamparo, Davi não tem dúvidas. Ele sabe muito bem a quem pertence. Ele sabe que o seu Salvador só pode ser um, a saber, o Deus poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Davi busca alívio para sua alma em Deus, mas não encontra, como nos diz o versículo 2. O versículo 2 diz que todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não me respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Davi nos mostra que a sua busca por refrigério é uma busca constante, é uma busca feita dia e noite. E Davi então continua dizendo que os seus antepassados confiaram nele e eles então foram atendidos e foram abençoados por Deus. No versículo 4, nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Será que o Santo Deus Todo-Poderoso, que havia atuado de uma maneira poderosa, tal como Ele fez lá com o povo de Israel no Egito, tal como Ele operou também na vida de outros homens que vieram antes de Davi, será que estaria o Deus Todo-Poderoso de mau humor e por isso estava com o seu olhar distante de Davi? Será que Deus havia mudado? Ou será que Deus havia se esquecido assim do nada da aliança que Ele havia feito com os pais ou os antepassados de Moisés, de Davi? Será que alguma coisa estranha estaria acontecendo para Deus permitir que Davi fosse então zombado aqui, como nós vemos no versículo 7, por exemplo? Em que Davi diz que ele estava sendo zombado e que os seus adversários estavam rindo dele constantemente. Davi era zombado por seus inimigos porque insistia em confiar no Senhor, mesmo as suas lutas não tendo uma aparente e momentânea solução. Davi continua confiando no Senhor, mesmo Deus ainda não o livrando de todo o seu sofrimento. Isso nos ensina que, às vezes, ser fiel a Deus significa sermos feitos de piada por todos aqueles que não conhecem e que não entendem os propósitos do Senhor. Isso acontece bastante. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui essa noite já enfrentaram alguma ocasião desta, não é verdade? E o texto continua nos versículos 14, 15 e 16, que são extremamente graves. Davi agora descreve como ele fica
diante de tudo isso? Primeiro, ele mostra tudo aquilo que estava acontecendo com ele, os seus inimigos zombando, ele se sentindo desamparado, abandonado, e agora, nos versículos 14, 15 e 16, ele diz que a vida dele é derramada como água. Ele diz que o seu coração é como cera que se derrete dentro dele, que a força dele havia secado como um caco de barro, e que os inimigos dele estavam o rodeando como cães perversos, perfurando então as suas mãos. Sua vida, a vida de Davi é derramada como água, os ossos deles estão fracos, o coração de Davi está derretido, tamanha a luta que ele enfrenta. Davi está sem forças, a sua língua está grudada no céu da sua boca. Davi está à beira da morte, os seus inimigos estão se aproximando dele como touros ferozes, como leões predadores ferozes. Eles estão se aproximando, e à medida que eles se aproximam, o sofrimento de Davi aumenta cada vez mais. Davi está à beira da morte, sofrendo, gemendo. E a sensação de Davi é que Deus não o contempla, é que Deus não o atende mais, enquanto os seus inimigos parecem ganhar cada vez mais força e disposição para tentarem contra a vida de Davi. E no versículo 16, que eu li há pouco, Davi fala de algo muito interessante. Ele diz que os perversos que estavam o cercando haviam perfurado as suas mãos e pés. Veja bem, aqui provavelmente Davi se utiliza de uma linguagem figurada, tá? Mas essa linguagem figurada que Davi se utiliza, os comentaristas entendem que isso nada mais é do que uma alusão a Jesus Cristo. E que se Davi experimentou a sensação de ter as suas mãos e pés perfurados, Jesus experimentou não apenas a sensação, mas que Jesus teve efetivamente as suas mãos e os seus pés furados, e não apenas isso, mas também teve o seu corpo furado, teve o seu lado atravessado pela lança daqueles que perseguiam o Filho unigênito de Deus. E Jesus, em seguida, você sabe que ele expira, que ele experimenta então a morte, depois de ter as suas mãos furadas, os seus pés furados, depois de ter o seu lado transpassado por uma lança. Era uma lança daquelas que ela era feita para entrar com muita facilidade, mas que quando ela era arrancada, aquilo certamente arrancaria muitos órgãos do lugar em que ela fosse então inserida. Ela era uma lança pontiaguda, feita mesmo para matar. Não era uma lança de ferir, era uma lança feita para matar. Portanto, aqui nós temos uma pequena alusão acerca de toda a dor que o Messias ainda iria enfrentar por amor a mim e a você e obediência ao Pai. Davi é uma prova de que o sofrimento afeta não só a nossa alma, mas Davi é uma prova de que o sofrimento afeta também o nosso corpo. Ele mexe com as nossas emoções, mas mexe também com as nossas pernas, mexe com o nosso coração, mas mexe também com as nossas mãos, com a nossa visão, afeta os nossos olhos. O sofrimento é uma coisa terrível, e é essa experiência que Davi expõe aqui a nós, claro, como eu disse, já fazendo uma menção de uma maneira ainda muito tímida a tudo quanto o Messias iria enfrentar lá na cruz do Calvário. E a pergunta que eu faço a nós essa noite, a mim também, é: será mesmo que vale a pena enfrentar tudo isso única e exclusivamente para sermos fiéis a Deus? Se Jesus tivesse aceitado uma das propostas do diabo lá no deserto, ele certamente não teria passado pela cruz. Será mesmo que vale a pena passar por todo o sofrimento que o Senhor nos permite exclusivamente para sermos fiéis a Deus? E uma outra pergunta que eu faço a nós essa noite: será que essa fidelidade que nós temos a Deus, ela um dia será recompensada? E se a única recompensa dessa fidelidade for
o céu. Será que nós às vezes não servimos a Deus esperando recompensas nesse mundo? Nós precisamos pensar em tudo isso. E o versículo 19 nos mostra Davi clamando a Deus a fim de que o Senhor não permaneça distante dele. Davi insiste, e ele faz isso ao longo dessa primeira parte toda. Ele insiste em pedir por salvação, por livramento, e para que Deus então o livre de todos aqueles que estão perseguindo. Ele faz isso do versículo 1 ao 21, em cada hora de uma maneira diferente. E aqui no 19 ele também continua nesse mesmo contexto. Irmãos, às vezes Deus se esconde de nós simplesmente para nos fazer insistir em procurá-lo. É verdade. Às vezes Deus se esconde de nós para a gente insistir em continuar procurando Ele, tal como uma criança que está brincando de esconde-esconde com seu pai ou com a sua mãe, e que o seu pai ou a sua mãe se esconde dele, e ele continua procurando até achar. Às vezes esse processo tem que ser um pouco facilitado pelo pai ou pela mãe. Às vezes o pai e a mãe dão algumas pistas, né, Samuel? Para que a sua criança possa então encontrar. E Deus às vezes também faz isso conosco. E a pista que Ele nos dá para que nós o encontramos é a nossa dor, é o nosso sofrimento, são as nossas lágrimas e as provações que nós muitas vezes enfrentamos. E de repente, Deus, Ele se revela como quem diz: eu sempre estive aqui, você é que não estava me vendo, estava na cara. Deus às vezes faz isso conosco. E no jardim do Getsêmani, irmãos, Jesus também teve esta experiência quando usou estas palavras de Davi nesse salmo: Deus meu, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Jesus então experimenta um momentâneo abandono de Deus, um apartamento de Deus. E o relato de Lucas 22:44 é dramático quando nos mostra que Jesus transpirou gotas de sangue, tamanha era a sua dor. Ele ainda não havia sido ferido por lanças, mas o seu coração estava também dilacerado diante de toda a luta que ele ainda iria enfrentar, diante de toda a batalha que ele sabia que a cruz tinha para ele. O seu corpo ainda não havia sido ferido, mas Jesus sabia que a luta que o esperava era uma luta muito grande, muito pesada, que iria lhe amassar a sua alma. Tudo isso enquanto o Pai olhava tudo aquilo acontecer de longe, mas que depois iria o vindicar, ou que iria aprovar tudo quanto Jesus havia acabado de realizar. E o que mais nos chama a atenção é que Jesus suporta isso sem desobedecer a Deus e sem abandonar aquele que ele, Jesus, havia dito que tinha o abandonado. Jesus não abandona o Pai. Jesus insiste em permanecer fiel ao Pai e fiel ao propósito que o Pai havia estabelecido. E a pergunta que eu faço a nós essa noite é essa: será que nós temos sido fiéis ao propósito ou aos propósitos pelos quais o Senhor tem nos colocado nos muitos lugares que nós estamos? Será que nós temos permanecido fiéis diante de todo o sofrimento que nós temos sido expostos? O livro de Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10, há um diálogo bem interessante entre Jó e a sua esposa. Presta atenção. A sua esposa lhe diz: você ainda tenta manter a sua integridade ou a sua fidelidade? Amaldiçoa a Deus e morra. E Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Essa é a lição de Jó para nós. Essa é a lição de Davi para nós. Jó aprendeu muito bem a lição de Deus em meio ao sofrimento. E nós, o que temos aprendido quando enfrentamos lutas e tribulações? O que aprendemos quando estamos sofrendo e gemendo diante de Deus? Será que nós aprendemos a sermos mais crentes, mais fiéis? Ou será que nós aprendemos a murmurar, a reclamar e a esfriar a nossa fé? O que nós temos aprendido com as lutas que Deus tem permitido a nós? Irmãos,
Às vezes queremos ouvir a Deus, mas tudo que nós conseguimos ouvir é o nosso próprio coração gritando e gemendo de dor. Mas enquanto continuarmos ouvindo o nosso coração gritando ai, será muito mais difícil ouvir a voz de Deus nos dizendo: filho, tenha calma, eu estou contigo, eu estou contemplando a sua luta e eu estou contemplando a sua dor. É verdade que em algumas ocasiões seria extremamente confortante ouvir a voz de Deus em meio aos dilemas da nossa vida, da nossa alma, mas, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio que Deus faz, em meio ao aparente desamparo e também em meio às dores que nós estamos enfrentando e que só quem já teve o seu coração dilacerado sabe como é. E quando nós ouvirmos a Deus em meio a tudo isso, a nossa resposta diante dessa situação é que nós devemos silenciar a inquietação do nosso coração, é que nós devemos silenciar os gritos de ai, diante da presença silenciosa daquele que tudo criou e que, afinal de contas, sempre sabe melhor do que nós mesmos aquilo que é melhor para nós e aquilo que nós precisamos. Ele às vezes se cala, mas nunca nos abandona. Meus irmãos, talvez muitos de nós, em algum momento das nossas vidas, já nos perguntamos: que Deus é esse que não me dá logo essa vitória? E que fé é essa que eu tenho, que não é capaz de me fazer sentir mais do que vencedor? Eu tenho uma notícia ruim para você essa noite, preste atenção. A fé não é somente aquilo que nos dá a sensação de triunfo, mas a fé é também aquilo que deve nos dar a paciência para enfrentarmos todas as lutas e todas as tribulações das nossas vidas. Só pode viver bem com Deus quem aprendeu a sofrer enquanto aguarda pacientemente a providência do seu Senhor. Se a sua fé não te ajuda a ter mais paciência, a gente tem que rever algumas coisas, porque a nossa fé, ela precisa sim nos levar a sermos mais pacientes em relação a tudo quanto nós estamos sofrendo. Eu não quero negar a sua dor, você e Deus é que sabe o que você sente, mas, irmãos, seria uma contradição muito grande nós entendermos que a fé é aquilo que somente foi nos dada para fazer a gente triunfar, e não aquilo que também foi nos dada para nos fazer esperar pacientemente a graça do Senhor se manifestar do céu a todos nós. A vida do cristão é temperada com uma estranha mistura entre louvores e sofrimentos. Se na primeira parte do Salmo a gente viu todo o sofrimento de Davi, na segunda parte do Salmo nós vemos o louvor de Davi ao Senhor, versículos 22 até o versículo 31. O versículo 22 diz assim: proclamarei o teu nome a meus irmãos no meio do teu povo reunido e te louvarei. 23 diz: louvem o Senhor todos os que o temem, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. A conversa agora muda. Davi tem o seu pranto transformado em louvores a Deus. E quando se lê de uma forma desatenta este salmo, nos esquecemos do tom que ele se iniciou. Deus meu, por que me desamparaste? Agora a gente vê Davi dizendo: proclamarei o teu nome a meus irmãos, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó e reverenciem-no todos os descendentes de Israel. Davi nos aponta um caminho muito importante nesse salmo, meus irmãos e irmãs, que ninguém pode louvar verdadeiramente a Deus fugindo das suas lutas. Nós aprendemos com Davi que não há glória sem cruz, e Jesus nos ratifica esse ensinamento: primeiro a cruz, depois a glória. E isso significa que nenhum cristão que deseja entrar na glória é digno de estar lá se não enfrentar as suas maiores lutas com fidelidade
a Deus. Eu vou repetir. Nenhum cristão que deseja entrar na glória é digno de estar lá se não enfrentar as suas maiores lutas com fidelidade a Deus. Davi era desacreditado por seus irmãos, por seu pai, ele foi perseguido por Saul, ele foi perseguido pelo seu filho Absalão, ele enfrentou perseguições internas, perseguições externas, ele sofreu de todas as maneiras possíveis na sua vida. E as palavras de quem passa por tudo isso nos revela que é importantíssimo nós continuarmos louvando a Deus, apesar de tudo isso que Davi, no caso aqui, havia acabado de sofrer, ou que talvez ele sofreria até então, porque nós não sabemos em qual período da sua vida Davi escreve esse salmo, nós só sabemos que ele foi escrito por Davi. Por isso, meus irmãos, que eu digo e repito, que o verdadeiro cristão é aquele que louva pacientemente o Senhor enquanto enfrenta os seus sofrimentos. Davi não apenas aprendeu a sofrer, e ele aprendeu bem a sofrer, mas Davi aprendeu também a louvar ao Senhor enquanto sofre, enquanto a situação insiste em não mudar. Louvor e sofrimento devem se misturar na vida de um cristão, assim como se misturaram na vida de Davi. O louvor e o sofrimento devem se misturar na vida de um cristão que passa por lutas, ainda que se sinta abandonado, ainda que tenha o seu coração aparentemente dilacerado e amassado por todas as batalhas que enfrenta. O proclamarei no versículo 22 é uma palavra de expressão de louvor ao Senhor. Davi deseja agora reconhecer publicamente a sua dependência de Deus e proclamar a todos o nome santo do Senhor. E Davi não faz apenas isso. O versículo 23 nos mostra que Davi convida seus ouvintes e leitores a fazerem o mesmo. E o versículo 24 traz algo muito interessante. Davi diz que Deus não desprezou o sofrimento dos aflitos, embora tenha permitido por um tempo determinado cada um deles. E os versículos 25 a 28, Davi exalta o Senhor e mostra que louvar a Deus enche de alegria o coração de quem assim procede e o coração de quem assim faz. E por fim esse salmo termina com os versículos 29 a 31, trazendo as palavras: celebrem, adorem, sirvam e proclamem. Davi agora convida a todos a celebrarem a Deus, a servirem a Deus, pois Davi sabe como poucos, meus irmãos e minhas irmãs, que adorar a Deus é o caminho mais seguro a ser percorrido em meio a lutas, aflições, provas e tribulações, mesmo que esse caminhar nesse caminho seja temperado por louvores, com pitadas de sofrimento, ou com sofrimento, com algumas pitadas de louvores, às vezes com riso, às vezes com lágrimas, outras horas com essas duas coisas ao mesmo tempo, e isso é também possível, mas Davi chama a todos a adorarem esse Deus fiel e poderoso, que lhe permite o sofrimento, mas que sempre dará motivos para Davi e para todos nós de ser adorado. Em outras palavras, apesar de Deus às vezes permitir alguns sofrimentos para nós, Ele sempre vai ser digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, porque a nossa adoração a Deus, ela não é circunstancial. A nossa adoração a Deus tem base a fidelidade de Deus, e não apenas aquilo que acontece conosco, embora o que acontece conosco seja extremamente importante, no que diz respeito a toda a nossa existência. Com lágrimas, sem lágrimas, alegre, triste, Davi chama a todos a adorarem, servirem e proclamarem o nome deste Deus fiel e poderoso. A pergunta que eu faço a nós essa noite é: como você está, ou como você estava quando entoou os maiores cânticos de louvor a Deus que você já entoou? Você estava muito feliz e alegre
pelas bênçãos recebidas? Isso é muito bom, mas presta atenção numa coisa: se você não aprendeu a louvar a Deus em meio ao seu sofrimento, você não tem sido um cristão fiel. Se você não aprendeu a louvar a Deus em meio ao sofrimento, você não tem sido um cristão fiel. Não importa, meus irmãos e irmãs, o que aconteça, um cristão sempre terá muitos motivos para adorar, louvar e bendizer o nome santo de Deus. E se nós nos esquecermos disso, podemos cometer o grande pecado de perder de vista tudo o que Deus já fez por nós e tudo o que Ele ainda fará por nós, para nós e para todos os nossos. No versículo 23, Davi convida a todos os que temem o Senhor para louvá-lo. Essa palavra é muito importante, porque o texto diz exatamente assim. A palavra muito importante é temem ou temer. O versículo 23 diz assim: louvem o Senhor todos os que o temem, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Davi não convida a louvar ao Senhor somente aqueles que experimentaram de vitórias recentes. Davi convida para louvarem e adorarem ao Senhor aqueles que temem a Deus, independentemente de qual seja o seu estado atual, se com vitórias e um coração cheio de alegrias, ou com aparentes derrotas e com o seu coração dilacerado em água. O convite não é para aqueles que vencem ou que venceram, embora vencer seja algo muito bom e eu quero, mas o convite de Davi é para que todos os que temem a Deus estejam adorando, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Você aqui essa noite teme a Deus? Se você o teme, não importa a forma como você entrou aqui essa noite, se você entrou aqui alegre, triste, se você entrou aqui sorrindo, chorando, ou sorrindo, mas também chorando, mais sorrindo, mais chorando, mais chorando, ou mais sorrindo, não importa. Este salmo te convida nesta noite a louvar ao nome do Senhor. E olha só o que diz o final do versículo 23: reverenciem-no todos os descendentes de Israel. O convite aqui para louvar e reverenciar a Deus é para o povo de Deus, é para quem teme a Deus. O convite não é para quem está bem. Louvem a Deus, aqueles que estão bem, os que não estão, podem ficar aí sem louvar a Deus, não. O convite é a todos aqueles que servem verdadeiramente a Deus, que estão consequentemente convocados para prestar culto, louvor e adoração a esse Deus que nós servimos. E o nosso maior exemplo de louvor a Deus em meio a sofrimento é Jesus Cristo. Em meio à dor, em meio à humilhação, Ele louvou a Deus até o final com a sua obediência total, que envolvia a sua humilhação e culminava com a sua morte e morte de cruz. A obediência a Deus, ela é também uma expressão verdadeira de louvor. Quando obedecemos a Deus, nós estamos o louvando. Quando obedecemos a Deus, nós estamos o adorando. Por isso que Jesus é o nosso maior exemplo de uma obediência que não media esforços e que não olhava de forma alguma para a circunstância que estava enfrentando. E Jesus foi o único que poderia reclamar da sua situação, mas ele não agiu assim. Ele seguiu para o matadouro calado, como uma ovelha muda, como uma ovelha sem defesa ou uma ovelha indefesa, e intercedendo por nós e intercedendo por aqueles que haviam acabado de o condenar. E nós, como temos procedido nos momentos de maiores dificuldades das nossas vidas? A gente recorre a Deus ou a gente reclama? A gente adora a Deus só quando a gente está bem, ou a gente adora a Deus quando a gente está bem e quando a gente está mal?
Quem louva a Deus só quando está mal, louva a Deus de uma forma circunstancial, e isso definitivamente não é bíblico, meus irmãos. É verdade que nós podemos louvar a Deus por aquilo que Ele faz, eu sei disso, mas quando nós olhamos para tudo aquilo que Jesus já fez, a nossa resposta não pode ser outra, a não ser louvar a Deus por aquilo que Ele faz, ou por aquilo que Ele está fazendo, ou por aquilo que Ele irá fazer, e adorá-lo por quem Ele é. E nesse sentido eu tenho uma notícia muito boa a todos nós essa noite. Essa mesma graça que capacitou Jesus para esta obra, a obra de permanecer fiel a Deus apesar da circunstância totalmente adversa, está também disponível a todos nós para encher os nossos corações e fazer de nós, mesmo sofrendo, adoradores do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi nos mostra que adorar o Senhor nos enche o coração de uma graça e alegria que talvez não tenha o poder de enxugar as nossas lágrimas, mas que tem o poder de se misturar a elas e as fazer diminuir a sua intensidade, diminuir também, consequentemente, o nosso sofrimento. Sendo assim, meus irmãos, Deus está nos ensinando que nem sempre é a situação que tem que mudar, mas sim, em muitas dessas situações, é o nosso coração que tem que mudar diante das circunstâncias. Deus nos mostra que naquele momento, apraz a Ele não mudar a circunstância, mas Ele nos ensina que nós precisamos abrir o nosso coração para sermos mudados e moldados segundo a vontade santa do nosso Senhor, para sermos verdadeiros adoradores para a glória do nome de Jesus. Como você tem enfrentado as suas lutas e provações? As suas lutas têm sido temperadas e misturadas com louvor, com adoração, ou as suas lutas têm sido temperadas com infidelidade, reclames, murmurações? O Senhor nos convida para sermos fiéis a Ele, irmãos, e a nossa fidelidade a Deus é demonstrada não apenas na nossa atitude do dia a dia, mas a nossa fidelidade a Ele é demonstrada também da posição ou de como está o nosso coração diante daquilo que nós estamos enfrentando. Isso significa que o verdadeiro adorador, ele precisa ter as suas atitudes moldadas pelo Senhor, mas também precisa ter o seu coração moldado e guiado pelo Senhor para a glória do Senhor. A vida do cristão é temperada com uma estranha mistura entre louvores e sofrimentos. Todas as vezes que nós estivermos sofrendo, nós precisamos nos lembrar de Davi e nós precisamos nos lembrar de Jesus. Davi se sentia abandonado, Davi sofria, Davi estava com o seu coração em água, mas se recusava a deixar de adorar ao nome do Deus Santo e Poderoso, a quem ele chamava de seu. E nós, como temos procedido em relação aos maiores sofrimentos das nossas vidas? Jesus também foi um exemplo disso. Suportou toda a dor do abandono de Deus, mas se recusou a bendizer ao Pai através da sua obediência sacrificial. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos fazer nada para Deus. Eu disse em uma pregação de 1 mês e meio atrás que o cristianismo não é uma religião de sacrifício para salvação, mas que Deus, Ele estava requerendo de nós o tempo todo muitos sacrifícios para que o nome dEle seja glorificado. E eu citei aqui, me lembro, como sacrifício de acordar cedo e vir para a escola dominical. Foi um dos exemplos que eu dei aqui naquela ocasião, e eu estou dizendo isso porque isso também é uma expressão de louvor, de adoração e de obediência ao nome do Senhor. E eu encerro essa pregação perguntando a você: quais têm sido os ingredientes que têm temperado a sua vida? Se sua vida não está temperada com louvores e sofrimento, ela está correndo o risco de estragar.